O webinar de hoje falará sobre tecnologia das máquinas digitais. Qual o seu diferencial? Teremos um quiz e contamos com a participação de vocês. E responderemos ao final da apresentação algumas perguntas enviadas por vocês. Para participar, envie pelo chat ao lado da sua tela, ao lado direito da sua tela, as perguntas. Eu sou Leandro Xavier e aqui comigo está Michel Pisotto, engenheiro e meu amigo desde a época da CM. E aí, Michel, como é que tá? Tudo bem? Tudo bom, Leandro? Motivado, preparado? Preparado. Tudo bem, cliente? Boa-vinda a todos vocês. Espero que vocês curtam esse nosso webinar e aproveitem as informações. Vamos lá. Nossa agendinha dos próximos seminários. Então, lembrando que a gente já teve um seminário na semana passada. Essa semana a gente vai estar falando sobre tecnologia das máquinas digitais e qual o seu diferencial. E ao longo das próximas semanas a gente vai continuar tendo webinars sobre outros assuntos. E a cada semana vocês vão estar recebendo um link diferente para poder fazer o cadastro e participarem de todos eles. Acho que vocês devem aproveitar ao máximo esses webinars. E esse conteúdo vai ser compartilhado com vocês depois dos seminários. Então, Freeform. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a tecnologia das máquinas digitais. E primeiro eu queria falar um pouco sobre a função dessa tecnologia, né? O Freeform ele surgiu com a ideia da gente poder criar superfícies complexas nos equipamentos óticos, né? Não mais só as esferas ou toroides que a gente fazia antes. Se é possível a gente fabricar um molde de injeção para fazer um bloco progressivo, por que não fazê-lo direto no gerador, na surfaçagem no laboratório? Esse foi o motivo inicial que impulsionou as pesquisas e o desenvolvimento dos equipamentos. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os geradores. Bom, a gente vai falar sobre as tecnologias mais avançadas do mercado de ótica, e é importante dizer que algumas delas são exclusivas e patenteadas pela Satilô. Acredito que neste webinar vocês vão conhecer um pouco mais dessas tecnologias de ponta utilizadas nos nossos equipamentos. A Satilô hoje é a única empresa com a solução completa no ramo de ótica oftálmica. Bom, a primeira dela é a autocalibração. A autocalibração é uma função exclusiva e patenteada pela Satilô. Com ela, a gente consegue fazer a calibração de posição de todos os eixos do equipamento de uma forma toda automática, né? O gerador corta uma superfície complexa e mede essa superfície. Com os erros obtidos, esse algoritmo interno da máquina faz o ajuste de posição de todos os eixos, isso tudo com uma precisão menor do que 1 micron. Ele também faz o ajuste de altura da ferramenta, que é um dos ajustes mais importantes no gerador, Legal. porque ele vai garantir que essa lente não vai ter uma imperfeição no centro. E vale lembrar que nenhum concorrente possui alguma função similar a essa, já que isso é patenteado pela Satilô. Michel, então isso quer dizer então que a autocalibração, nós temos esse ajuste automático na máquina, e como ele é feito nas outras máquinas? Só nós temos a patente. Então, nos equipamentos dos concorrentes, esse ajuste ele é feito de forma manual. Você calibra uma curva com a lente de alta precisão, compara com a lente cortada, você checa a altura da ferramenta através dos riscos gerados na lente, que a gente chama de groove. Você faz essa checagem num microscópio. A gente também tem uma calibração manual, mas a gente sempre recomenda o uso da automática. Ela é mais rápida, prática, reduz também um possível erro de operador. Então, além de ser automática, ela melhora o tempo, na verdade, de máquina parada, né? E claro, os erros. Sim, esse é um grande diferencial da autocalibração. Mas a gente também tem o ITM. O ITM é uma medição integrada de topografia. Sim. Ela é opcional no VFT Orbit 1 e já vem instalada de série no Orbit 2. Então, a máquina pode medir a lente utilizando o mesmo sistema de medição da autocalibração. A gente pode fazer, então, essa medição na lente no gerador, medir a dioptria depois do polimento, é isso? Isso, também. A gente pode fazer um gráfico com os erros tanto em milímetros quanto em dioptria da lente medida. Essa medição ela pode ser usada para validar as lentes freeforms após a geração, no gerador, após o corte, ou até mesmo depois do polimento, que seria, na verdade, uma verificação do processo, se o processo está todo de acordo com as nossas instruções. Uau. O que é feito, na verdade, é uma comparação entre a superfície medida e a superfície que a gente chama de teórica, que é o arquivo freeform que a gente recebe do cálculo, do LDS.
Seguindo em frente, a gente também tem uma tecnologia muito importante que é a Festool. O que a gente chama de Festool, na verdade, é o eixo rápido que faz o torneamento das lentes. Ele também é patenteado e exclusivo em todos os nossos geradores VFT. Esse motor é a combinação do que existe de alta tecnologia mecânica e eletrônica. Sim. Então, ele garante uma usinagem de altíssima precisão e um acabamento melhor que o apresentado pelos nossos concorrentes. Na parte elétrica, ele se compara com um alto-falante, só que a gente consegue controlar a precisão do posicionamento dele com o uso de um encoder óptico. Na mecânica, a mecânica convencional de precisão, geralmente ela tem fusos de esfera, rolamento, mas isso tudo gera erro, calor, que altera a medida da peça, desgaste, porque os movimentos são muito rápidos, gera, na verdade, um aumento desses erros no nosso processo. Então, para zerar esses erros, a mecânica desse motor ela é praticamente livre de atrito. Bom, a apresentação é bem técnica, mas eu tenho uma dúvida aqui. Se o motor não tem atrito, como ele funciona? Não tem rolamento linear, como eram históricos? Então, a parte móvel desse motor, da Festool, ela fica suspensa num colchão de ar com uma pressão de 5 bar. É isso mesmo. O motor ele flutua sobre um colchão de ar, eliminando o atrito mecânico. Sem o atrito, esse motor não possui desgaste, a gente consegue atingir altíssimas velocidades e a gente tem uma peça de alta durabilidade no equipamento que é extremamente robusta, né? Vale lembrar que o ar comprimido dessas máquinas precisa obedecer algumas regras. Ele precisa ser limpo, não pode ter óleo, não pode ter água e nem partículas. Isso é uma exigência que nossos engenheiros sempre fazem, né, dos periféricos. Sim. Bom, passando um pouquinho à frente, a gente tem a gravação mecânica. Também é mais uma tecnologia exclusiva nos geradores VFT da Satislo. Uma primeira vantagem dessa tecnologia é evitar o investimento em um laser no momento inicial da operação do seu laboratório digital. Ela usa também o motor da Festool para gravar de forma mecânica as marcas visíveis e semivisíveis nas lentes antes de fazer o polimento. Para a gravação de um layout simples, por exemplo, um multifocal que usa 2 microcírculos, um número da adição, esse tempo de gravação é de apenas uns 10 segundos. Michel, essa gravação mecânica já é um backup até para quem vai comprar o laser futuramente, né? Mas o pino de gravação ele tem algum desgaste? Tem. A gente tem um insumo, né, que a gente chama de pino de engraving, e ele tem um tempo de vida de aproximadamente 10.000 lentes. Esse número pode variar um pouquinho de acordo com a quantidade de informação que você grava na lente e também com o mix de material. Uma outra inovação que a gente tem no Orbit 2 é um spindle com 35.000 RPM. O spindle é um motor específico para transmitir alta rotação e torque para uma ferramenta de corte. No nosso caso, é uma fresa, né? Sim. A gente tem essa tecnologia no Orbit 2 e a gente conseguiu aumentar a produção em até 30% em relação ao Orbit 1. Então, hoje a gente tem orgulho de falar que a gente tem o gerador mais rápido do mundo. O tempo de fresa hoje no Orbit 2 é de apenas 7 a 10 segundos. Então, o spindle foi trocado e esse spindle não é o mesmo spindle do Orbit 1? Não. Ele não é igual? O spindle não é igual ao do Orbit 1. É um avanço? É um avanço. A gente trocou o spindle e aí, consequentemente, a gente precisou trocar a fresa, né? Um avanço leva ao outro. Então, essa nova fresa, ela tem uma vida útil ainda maior. Agora a gente consegue chegar até 50.000 lentes cortadas, mas esse número também varia de acordo com o mix de material e produção de lente. Essa fresa agora ela tem 14 pastilhas PCD, a anterior tinha 12, e agora ela é feita de um corpo único, para garantir uma extrema precisão no corte e também o balanceamento, por causa da alta RPM, que são 35.000 rotações. Leandro, agora que a gente falou um pouquinho de gerador, vamos fazer uma perguntinha para o pessoal, para ver se eles estão ligados. Eu aprendi algumas coisas, vamos ver se a nossa audiência também aprendeu. Então, qual a função exclusiva dos geradores VFT da Satislo que permite o ajuste automático dos eixos? Nesse quiz aí temos 3 opções. Qual você entende ser a função exclusiva dos nossos geradores da VFT Satislo que permite o ajuste automático dos eixos? Vamos ver se vocês prestaram atenção aqui nessa primeira parte do nosso webinar. Eu vou responder a minha aqui, ó. Então, vamos lá. E aí, o pessoal está esperto. O pessoal está afiado, né? A gente teve 87% aqui respondendo autocalibração. Tá certo. A autocalibração é que é a nossa tecnologia que permite fazer todo esse ajuste automático dos eixos, né? Então,
Agora a gente vai falar um pouco mais sobre as tecnologias presentes nos nossos equipamentos de polimento, tanto com funcionamento manual ou totalmente automático de alta produção. A primeira delas, a Toroflex, líder de mercado nacional. É isso mesmo, Leandro. A Toroflex é nosso líder de mercado para pequenos e médios laboratórios. Ela tem a validação dos maiores fabricantes de lentes oftálmicas no mercado e com os 3 eixos de movimento e mais os 2 spindles de giro controlados por CNC, ela consegue fazer o posicionamento perfeito do pad de polimento na superfície da lente, tendo como resultado final um polimento livre de defeitos. Ela também possui um gerenciamento de vida útil das ferramentas, ela tem um painel de LED, onde você coloca as ferramentas e ela te indica se o pad já chegou ao final da vida e precisa ser trocado. Ela consegue polir vários formatos de lente, côncava, esférica, tórica, freeform, mantendo sempre a precisão da superfície e um excelente resultado final. As macros de polimento, de acordo com a geometria do serviço, então essas macros são definidas de acordo com o tipo da lente, o material, a curva base, cilindro. Com os dados que ela recebe do cálculo, ela seleciona a melhor macro possível para fazer esse polimento. Bom, eu que sou da antiga, lembro que nas lentes históricas, se ela saísse brilhosa, a lente estava boa. Isso é a mesma coisa no freeform? Não, Leandro, isso não é verdade. No freeform, a cosmética da lente pode estar boa, mas a superfície pode ter sido muito alterada se o processo de polimento não estiver de acordo com as nossas instruções. Então, a cosmética e a parte do freeform é diferente? É diferente. Então, o polidor correto, a ferramenta, ajuste do equipamento, ajuste da pressão, todos esses fatores vão influenciar numa boa qualidade. Por isso, é muito importante que todo o processo Satislow deve ser seguido. Na próxima semana, a gente vai ter um webinar sobre insumos, onde o Evandro, que é o nosso especialista, vai falar um pouco mais da importância desses itens no nosso processo. Imperdível, hein? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a Multiflex. Essa é a máquina. A Multiflex, ela é um equipamento mais avançado do mercado em termos de qualidade de polimento e produção. A gente consegue atingir até 100 lentes por hora, né? Ela possui 3 câmaras de polimento individuais, permitindo uma maior produção. Consegue polir serviços ao mesmo tempo, mesmo tendo diferentes materiais, curvas, tipos de lente. E como as câmaras são individuais, se uma câmara apresentar problema, ela pode ser desabilitada e a máquina continua trabalhando normalmente com as restantes, ainda de forma totalmente automática. Legal, hein? Muito bom. Nós temos um pad de polimento. Esse pad consegue fazer o polimento das lentes de 0 a 14 dioptria, que a gente chama de pad premium. E a Multiflex pode polir lentes de todos os formatos e materiais. Com 2 spindles em cada câmara, esse equipamento pode rodar por até um turno de 8 horas de produção sem necessitar a troca dos pads. É isso mesmo, ela consegue funcionar um turno sem a necessidade de troca de pads. Eu tenho certeza que vai chegar uma pergunta para a gente dizendo o seguinte, mas a dioptria, ela consegue polir mais do que 14? Consegue. A gente pode usar um outro processo de polimento diferente do premium, chamado high curve, que pode atingir até 18 dioptrias. Legal. Esse processo utiliza um segundo modelo de pad, mas cerca de 95% dos trabalhos do seu laboratório vão ser feitos no processo premium, utilizando só um pad. Outra parte muito legal é a automação, que ficou mais rápida e simplificada. A Multiflex, ela aposentou a antiga automação usada nas polidoras automáticas. A automação antiga, ela manipulava as lentes e também a troca dos pads de polimento. Tinha uma mecânica complexa e um gasto de tempo enorme carregando os magazines de ferramenta. Esse sistema ainda é utilizado pelos nossos concorrentes, mas a gente avançou bastante. A Multiflex, ela manipula só as lentes, pois esse conjunto de 6 pads na máquina, ele dura um turno inteiro de produção. Então, ao final de um turno, basta a gente trocar 6 pads. Ganha esse tempo. A remoção da automação, né, dessa troca automática dos pads, ela abriu espaço mecânico na máquina. Então, a gente colocou a terceira câmara de polimento. Então, com isso, a gente consegue ter um aumento de produção de 33%. Que legal. E ainda tem a câmara de lavagem, né? Isso, ela tem uma dupla estação de limpeza e secagem, ou seja, depois do polimento, as lentes passam por uma estação onde elas são limpas e secas antes de ser devolvida para a caixinha de serviço na esteira. Ela também tem um monitoramento de ferramenta mais avançado que o da Toroflex. Ele é um opcional, onde são instalados uns sensores na Multiflex
que consegue analisar o estado dos pads. Imagina que uma lente foi lixada de forma manual pelo operador e o diâmetro ficou diferente do calculado pelo software. Sim. E isso danifica um pad de polimento. E ajuda o operador a tomar decisão, né? Se troca ou não. Com o monitoramento, ele pode checar os pads a cada determinado número de lentes, garantindo que ele não vai ter problema de polimento. Se a máquina identifica que um pad está danificado, ela simplesmente desabilita aquele spindle e pule normalmente no outro spindle, já que a gente tem 2 em cada câmara. Muito bom. As ferramentas agora possuem RFID. Isso é uma grande vantagem, porque ela faz um ajuste automático do processo quando você lê a ferramenta e permite também o rastreamento completo dos serviços feito em cada ferramenta. Mantém um controle, evitando que uma ferramenta usada, por exemplo, possa retornar para a máquina e danificar seus serviços. Bom, agora vamos para outro quiz. Será que está todo mundo atento aí? Vamos Eu estou ver. cheio de perguntas aqui chegando no meu celular. Qual a vantagem de utilizar apenas um pad de polimento? Temos 3 perguntas aí, temos 3 respostas para essa equação aí. Qual é a vantagem que você aprendeu de utilizar apenas um pad de polimento? Eu vou participar aqui. Vamos lá. Enviei. E você? Vamos lá, pessoal, a gente vai esperar mais um pouquinho, o pessoal está votando ainda. Temos muitas perguntas aqui, muitas dúvidas, que legal o pessoal participar e como a gente, na verdade, com essa ferramenta de educação, podemos alcançar aí todos esses clientes que se registraram. Então, aí, ó, empatou, hein? 87, hein? O pessoal está atento. Realmente, essa é a maior vantagem de utilizar apenas um pad de polimento. É reduzir o tempo de troca de pads, né, das ferramentas, então com isso a gente consegue aumentar a produtividade. A gente só para a máquina uma vez por turno para fazer a troca desses pads e não troca mais a cada serviço, dependendo do tipo da lente ou o tipo da curva. Muito bem, galera. Agora vamos falar um pouquinho sobre as blocadoras, né? Então, vamos falar primeiro sobre a PRA. PRA, nossa blocadora de Alloy, ela tem validação dos maiores produtores de lente e a PRA está presente hoje em mais de 90% dos laboratórios digitais no mundo. Sim. Ela bloca 2 lentes por vez, possui parada automática de Alloy, ou seja, a injeção do Alloy ela para assim que atinge o nível certo na blocagem. Ela consegue identificar o anel de blocagem e também as marcas semivisíveis nos blocos para poder eliminar erro de operação. Então, o que ela faz? Ela consegue verificar se o anel de blocagem e a posição do bloco estão corretos para poder liberar a injeção de Alloy. Se eles estiverem fora, ela não deixa você prosseguir com essa blocagem. Então, hoje ela tem uma câmera de 5K de resolução para fazer essas identificações visuais, para poder garantir que você não tenha um erro de operação. É uma máquina muito conhecida, né? Bem difundida já no mercado. Agora a gente vai falar sobre um equipamento novo, que é a blocagem ART. Essa é uma máquina automática de alta produção. A ART é a nossa tecnologia que substitui o Alloy. Nós vamos ter um webinar só sobre alta tecnologia daqui a mais umas semanas, né? Vamos então ter uma palhinha sobre isso. Então, é um equipamento já muito difundido na Europa e Estados Unidos, voltado para laboratórios médios e grandes. Ela faz a blocagem utilizando uma cola ao invés do Alloy. Também faz blocagem prismática e é totalmente automática. Essa secagem da cola, ela é feita por uma lâmpada ultravioleta em pouquíssimos segundos, então a lente pode ir direto para o gerador sem precisar daquele tempo de resfriamento que a gente tem no Alloy. Isso é muito bom. A máquina tem uma blocagem livre de erros, é um equipamento sensacional e bem completo. Livre de erro, Michel? Não bloca errado? Como assim livre de erro? Você pode... Então, como ela é totalmente automática, ela faz todas as conferências possíveis. Ela verifica se o porta-bloco está correto, se a base do bloco está correta, a posição de blocagem, tudo é checado. Ela também tem um sistema de medição com uma câmera de 5K de resolução e também uma probe mecânica para fazer essa medição. Então, se um desses parâmetros está errado, ela simplesmente devolve o serviço para a caixa e não termina a blocagem. Vamos ver agora, a gente tem mais um quiz aí, agora falando de blocadoras. Está ficando mais difícil, vamos ver. Por que a blocagem ART? A ART é a sigla de livre de Alloy. É livre de erros também. Qual a sua opinião? Qual das 3 perguntas, das respostas estão mais próximas aí? Por que a blocagem ART é livre de erros? Eu vou responder por mim aqui, ó.
Vamos lá, o pessoal está respondendo aqui. Por que a blocagem RT é livre de erros? Essa é uma boa questão. Então, fechou. Perdemos 2%. 85% das pessoas acertaram. A resposta correta é a número 1. Justamente por ela possuir sistema de medição tanto ótica quanto mecânica do porta-bloco e do bloco utilizado na blocagem, ela consegue evitar qualquer tipo de erro, né, no processo de blocagem com a cola. Então, pessoal, muito legal. Técnico, engenheiro, né? Mestre engenheiro. E nós temos aqui várias perguntas, Michel. Você quer fazer as considerações? Quero sim. Primeiro, toda essa tecnologia que a gente tem nos equipamentos, ela vem de uma grande interação nossa com os clientes. Essa proximidade que a gente tem, a gente consegue identificar junto com vocês o que pode ser melhorado ou atualizado nos equipamentos ou até numa versão futura de equipamento. Eu mostrei algumas tecnologias e vocês podem perceber que várias delas eram exclusivas e patenteadas. Isso mostra que a Satislow ela não acompanha os concorrentes. A gente está sempre na ponta, sendo seguido por eles e não seguindo eles, né? Sim. Então, agora a gente vai abrir aqui para as perguntas, pegar algumas perguntas que vocês fizeram. Eu tenho muitas perguntas aqui, eu agradeço a todos vocês pela participação, muito feliz aqui por estar aqui. A gente, nesse segundo episódio do webinar, trazendo a vocês os mais veteranos que estão na audiência, deixando um gostinho de quero mais, e vamos chegar, na verdade, a coisas mais complexas. Eu separei aqui 3 perguntas iniciais de tantas outras que nós vamos responder ao longo da semana. Todos vocês vão receber um questionário com as respostas. Vamos às primeiras perguntas que eu achei fundamental aqui. É uma pergunta que vem do Nordeste brasileiro. Um abraço aos nossos amigos lá. Qual é o espaço mínimo que eu preciso para ter um laboratório digital com uma produção de 100 pares ou 8 horas? E aí, Michel? Então, se a gente está falando em produção de 100 pares num turno, a gente está falando possivelmente de um macrolab. Sim. O macrolab hoje a gente considera um espaço ideal, um espaço que gira em torno entre 26 metros quadrados a 30 metros quadrados. Com esse espaço a gente consegue fazer um layout para vocês com uma boa circulação, um bom fluxo de trabalho que vai garantir um funcionamento adequado do laboratório, porque não adianta a gente colocar as máquinas, por exemplo, coladas na parede, porque depois a gente não consegue fazer manutenção. Então, tudo isso tem que ser pensado na hora da gente procurar o espaço que vai ser utilizado para se fazer um laboratório digital. Nós podemos ajudar, né? Usando uma planta, ajudando no pensar o espaço. Claro, a gente sempre pode fazer isso, Leandro. A gente tem uma equipe aqui que vai desenvolver junto ao cliente a parte de layout, posicionamento das máquinas, conversar com o cliente, o que ele acha, se ele acha que pode melhorar em alguma coisa, e a gente vai fazendo esse trabalho em conjunto com os clientes, sempre. Vamos lá. Uma próxima pergunta aqui. Essa aqui vem lá do sul do Brasil. Obrigado ao pessoal também pela audiência, pela participação. Quantas Toroflex eu preciso para a produção de um Orbit 2? O Orbit 2... Então, o Orbit 2 ele tem uma produção de até 100 lentes por hora, se a gente fala num mix entre digital e freeform. Então, a gente ficaria aí na faixa de 2 Toroflex a 2 Toroflex e meia para suprir a produção de um Orbit 2. Sim. Agora, uma informação interessante é que a máquina ideal para o Orbit 2 para polimento seria a Multiflex. O Orbit 2 e a Multiflex eles foram feitos em conjunto. Sim. Então, as duas máquinas têm a mesma capacidade de produção. Então, você consegue ligar uma a outra através de uma esteira, com um processo automatizado. Ainda ganha isso. E você consegue ter uma produção um para um. Você não vai ter filas nos equipamentos, né? Como a produção deles foi feita de forma casada, as máquinas realmente funcionam muito bem em conjunto. Então, é uma coisa a se considerar, se ao invés de comprar 2 Toroflex ou 3 Toroflex, pensar numa Multiflex também, que é uma solução automática, totalmente automática. Essa foi uma boa pergunta. Agora, vamos unir as duas aqui. A outra que está próxima aqui é o seguinte. É possível automatizar um macrolab? Então, infelizmente, a gente não consegue automatizar um macrolab. A gente pode botar
algumas esteiras de gravidade para levar as caixas de serviço de uma máquina para outra, de um ponto ao outro, mas o carregamento dos serviços vai ser sempre feito de forma manual. Se o cliente estiver pensando em uma automação, ele tem que partir realmente para um Orbit 2 e para uma Multiflex, que é o que a gente tem mais difundido aqui, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Uhum. Quem vai para essa parte de automação o pessoal fica em Orbit 1, agora Orbit 2, a Multiflex, que é totalmente automática. Com essas máquinas você consegue começar já a automação de boa parte do seu laboratório. A gente vai ter, como o Leandro falou, um webinar em algumas semanas falando sobre tecnologias novas. Sim. E um desses assuntos vai ser a parte de automação e gerenciamento dessa automação no laboratório, que eu também acho bastante importante, se vocês puderem acompanhar. Bom, gente, eu tenho muitas perguntas aqui. Pessoal curioso, o ITM está disponível para todos os geradores? A autocalibração, quanto tempo para calibrar? Quanto tempo, o diamante, quanto tempo dura? O polidor nas lentes, borda-faca? Quantas lentes multiflex consegue polir? E N outras perguntas que nós vamos fazer essas respostas para vocês, enviar pontualmente para cada um, e todos vão ter acesso a elas por e-mail. Se você perdeu alguma palestra nossa ou gostaria de ter acesso a elas, nós vamos disponibilizar para você um hot site. Enviaremos para você por e-mail, no início da próxima semana, todas essas informações. Agora, se você quer participar, se você quer interagir conosco, vamos aproveitar esse momento, vamos agendar um hangout, agendar uma videoconferência, onde você pode falar comigo, com o Michel, com o Evandro, com o Alessandro, com o nosso presidente Luiz Cerqueira, com o Eduardo do marketing, que faz todo esse suporte para a gente aqui. Vamos tirar essas dúvidas, aproveitar essa oportunidade que nós estamos aqui nesse local por causa das feiras, não tivemos as feiras, a feira clássica, que é a feira da biótica, vamos tirar. Para você fazer isso, você pode acessar a gente pelas redes sociais ou enviar um e-mail para info.br. Faz um contato com a gente, vamos marcar, então, tirar mais dúvidas, trazer mais questões, e nos ajude a preparar os próximos webinars. Nós temos 6 prontos e queremos a opinião de vocês para montar os próximos 6. Eu acho que por hoje é isso. Michel, obrigado aí pela tua presença, tua aula foi bem interessante para a gente aqui, e as dúvidas chegarão e a gente encaminha para os clientes. Então, o webinar fica por aqui, até a semana que vem. Um grande abraço. Um abraço, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. É muito importante para a gente. Um grande abraço. Até o próximo. Tchau, tchau.